Agora, João, inegavelmente há todo um projeto político, né, atrelado a essa visão, porque a partir do momento que eu me coloco como superior, fica muito claro, né, o imperialismo norte-americano, enfim, foram os braços e as pernas para a implementação de uma política que a gente sente até hoje, que é vivida até hoje, de todas as maneiras, né? E daí a importância, inclusive, daí a importância do teu trabalho, né? Porque o que você está propondo aí é o escrutínio de um conceito que está no cerne desse projeto político que a Roberta acabou de salientar, né? Na verdade, o livro mostra como a evolução do conceito, do significado do conceito, vai para e passo, ou seja, paralelamente às ações de política externa americana em relação a esses países percebidos como latinos. Por exemplo, no começo do século XIX, já quando esse vocabulário era bem racista, tal, explicitamente racista, você vê que a doutrina Monroe surgiu nessa época. Eu acho que a doutrina Monroe é de 1832, se não me engano, ou 23. Que declara, por exemplo, que os Estados Unidos é responsável por tomar conta da segurança do continente todo, né? Ao arrepio do que os países possam pensar. Mas o foco do livro mesmo é uma coisa que é mais interessante, eu acho, que é mostrar o seguinte: tudo bem, na linguagem comum é preconceituosa para dedéu, para a gente usar. Né? Todas as linguagens cotidianas são preconceituosas, inclusive preconceituosas contra pessoas que não moram, estrangeiros. O que ocorre nos Estados Unidos a partir de meados do século XX é a incorporação desse conceito pelas ciências sociais e a produção de uma ciência sobre a América Latina que vai, na verdade, confirmar todos os preconceitos que eles já tinham acumulados. A ciência dá explicações científicas, né, para esses preconceitos. E aí você tem uma sequência de teorias sobre a América Latina, que eu estudo capítulo a capítulo, que, na verdade, vão justificar os interesses da política externa americana em relação a esses países, a geopolítica americana. Então, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiu como uma das duas potências maiores do mundo, certo? Hegemônicas, eles e a União Soviética. Os Estados Unidos começou imediatamente a chamada Guerra Fria, né? Uma competição com a União Soviética por espaço geopolítico no mundo todo. Os gringos chegaram à conclusão de que a estratégia deles iria pela teoria da modernização, além de espionagem, claro, desenvolvimento bélico, fora isso. A teoria da modernização. A teoria da modernização propunha que os lugares do mundo, pela primeira vez, eles começaram a falar de países subdesenvolvidos. A questão do desenvolvimento só se torna importante dentro do contexto da Guerra Fria. Aí eles começam a falar, se torna um problema o subdesenvolvimento, por quê? Porque o subdesenvolvimento poderia gerar o quê? Uma busca por uma solução que não fosse pelo liberalismo capitalista, que fosse pelo quê? A solução soviética. Então, a teoria da modernização surge como essa promessa. Não, vocês modernizam, fazem uma modernização da economia, que vocês vão naturalmente se tornar democráticos, como nós, liberais democráticos. Né? E com isso, os Estados Unidos fez, por exemplo... E na América Latina, na verdade, só virou um problema depois da Revolução Cubana. Até a Revolução Cubana, os Estados Unidos não investiam nada em estudo da América Latina. Quase nada, muito pouco. Né? Depois da Revolução Cubana, eu mostro tudo isso no livro. Eu mostro, ao mesmo tempo, os significados, né, as teorias científicas sobre ele, o desenvolvimento da academia como instituição e o desenvolvimento também da política externa ao mesmo tempo. São, na verdade, três paralelos. E você vê, por exemplo, que no começo da década de 60, logo depois da Revolução Cubana, você tem a Aliança para o Progresso e outros programas dos Estados Unidos que prometiam para a América Latina a tal modernização, né? Que nunca foi entregue, de fato. Quando você olha os dados, eu forneço esses dados no livro também. Depois de 10 anos de Aliança para o Progresso, no começo de 1970, né, eles fazem um cálculo e chegam à conclusão, o autor fez um cálculo, chega à conclusão que houve mais repasses financeiros da chamada América Latina para os Estados Unidos do que dos Estados Unidos para a América Latina durante a Aliança para o Progresso. Né? Então, enquanto isso, a solução era essa, mas já ao final da década de 60, quando você tem, na verdade, os Estados Unidos começam a apoiar os golpes militares para fazer com que esses países, né, se alinhem, de fato, de uma maneira mais, segundo a própria perspectiva deles, segura, né? Você tem uma reformulação das teorias, entrando numa teoria que eu chamo da estabilidade política, na qual autores como, por exemplo, Samuel Huntington, que é um cara que ficou muito famoso, né, fala o seguinte: não, veja bem, o problema da modernização é o seguinte,
Se você faz um desenvolvimento econômico muito rápido, as pessoas que sobem de vida muito rápido vão começar a demandar demais do governo e as estruturas políticas não são elásticas o suficiente para atender essas demandas. O que vai acontecer? Revolução, guerra civil, risco de virar comunista. Portanto, qual é a solução que a gente deve apoiar? Não a modernização, mas sim partido forte, ditadura militar. Então, a própria ciência social americana começa a justificar o apoio às ditaduras militares.